Bacana. Bacana. E eu que agradeço, viu, Rafa, por você vir falar um pouquinho pra gente sobre a blindagem, enriquecer aqui o nosso podcast, né? E ele fala assim, com muita humildade, né? Tem um pouco tempo, sou muito novinho 2017, tal. né? Quase 10 anos, pô. Mas já é vice-presidente da Abrablin, né? Então, da Câmara do Comércio lá. Quer dizer, então é novinho, mas é intenso já, né? Já bastante, com muito trabalho, né? Vindo do grupo, né? Vindo do grupo, trabalha muito, então a gente voa mesmo com o passar do tempo, né? Sim. Pouco tempo, mas quilometragem alta. É verdade. A gente fala que a pandemia veio um pouco para tirar um pouco da noção nossa, assim, também, né? Que parece que 2017 foi ontem, mas, pô, Sim. a gente já está em 2025, são 8 anos aí que é considerável aí para uma carreira, às vezes. A pandemia trouxe algo diferente aí, acredito eu, para os segmentos, né? Que foi você se aprimorar no detalhe. Porque realmente foi um período, acho que difícil para todo mundo, né? Exato. Todo mundo teve que se aprimorar. Então, eu acho que contribuiu para as pessoas evoluírem mais sobre os assuntos, né? Em questão que eles estavam. O meu modo de ver aí sobre pandemia passou muito rápido e a gente evoluiu mais do que o padrão, né? A gente deu um salto aí de conhecimento que a gente precisava tratar os assuntos de forma diferente, de longe, por vídeo, só por telefone, uma série de coisas que foi tudo muito novidade, né? E coisas que ficaram até agora, né? Então ajudou a gente aí. A gente tinha muita mania, vamos fazer uma reunião, vamos se juntar, viu? E já existiam essas ferramentas, mas poucas pessoas usavam, né? Sim. E hoje é muito prático, né? Muito prático. Hoje Você pode ficar home, você pode deixar a molecada home trabalhando. O que interessa são as metas, né? Os resultados. E aí resultados. Então, a gente se adaptou aí e a gente acabou introduzindo isso hoje, né? No nosso trabalho, né? Ajudou, né? Ajudou muito. Bacana. Não, eu acho que também, falando em termos do que a pandemia resultou, acho que pode até colocar que muita gente prezou pela segurança, viu? Que a vida é um sopro, às vezes, né? E que às vezes a gente tem que prezar pela segurança, que eu acho que tem muito a ver com a parte da blindagem, né? Do que a gente vai falar hoje aqui, porque não vou falar que... Eu acho que é 100% das vezes que as pessoas buscam a blindagem por segurança, obviamente, né? Não tem outro motivo a não ser segurança, né? Sim. E aí eu queria saber, já introduzindo assim, que tem, às vezes tem aqueles mitos, né? De falar assim, poxa, mas a blindagem às vezes custa caro, meu carro vai ficar pesado e tal. E aí eu queria falar primeiro assim, por exemplo... em termos de peso, né? O quanto agrega num carro, o que vale a pena, dá para fazer num carro menor, por exemplo, ou somente um carro maior que comporta isso daí? Como fica em relação ao peso disso da blindagem? Eu vou te dizer, tem duas respostas aí para essa sua colocação. A primeira é sobre o tamanho do carro, né? A pandemia trouxe um público diferente e um nicho de carro também diferente, tá? Carros menores começaram a ser blindados. Porque na minha visão e por tudo que eu pesquisei aí durante o período, até para entender quem era o cliente, o que realmente ele esperava, a gente percebeu que quem tinha um valor de 300 para comprar um carro, ele dava um downgrade no carro e adicionava a blindagem. Porque realmente tem pessoas que compram carro e tem pessoas que compram segurança, né? E aí eles começaram a diminuir o tamanho do carro por conta de valor, para poder andar com segurança. Deblindado. Então, da pandemia para cá, nós tivemos muitos carros pequenos sendo blindados. Tanto que na pandemia, acabaram-se os carros grandes. Então, tiveram vários modelos e marcas que não tinham carros mais, porque o início da pandemia fizeram uma divulgação de preço atrativo e as pessoas, sem viajar, sem sair para gastar, com mais dinheiro, começavam a comprar esses carros. Então, os carros começaram a acabar. Sim. Então, você tinha muito carro pequeno disponível e aí as blindadoras começaram a apostar nesses carros por uma entrega, que aconteceu com a gente.
e a gente conseguiu retomar o mercado mesmo sem ter aquele carro grande que normalmente era blindado. Tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, sobre peso, a blindagem de uns 10 anos para cá, ou um pouco mais, evoluiu muito em questão de material, dos insumos e uma série de coisas. Então, você perdeu muito peso. Então, os vidros, eles ficaram mais finos, mais leves, com uma nova tecnologia. O aço, as blindadoras, a maioria começaram a usar menos aço e mais a manta de aramida, mesmo sendo um produto um pouco mais caro. Então, reduziu o peso também. Tanto que agora tem um novo material que vem para o lugar do aço, que é o Tensilon, que ele vai substituir o aço e vai deixar ainda mais leve. Né? Então, hoje a gente está falando de um carro médio de um peso aí de 180 a 210 quilos. Varia muito se tem teto solar, se não tem, enfim. Porque o vidro é a parte ainda mais pesada. Né? Os outros materiais já reduziram bastante. Se a gente for para a ponta do lápis, considerando que um carro, normalmente, né, um padrão, são 5 lugares mais porta-mala cheio e você não anda assim toda hora, o peso da blindagem ela vai refletir muito pouco no desempenho do dia a dia do carro. Né? Então, assim, fazendo uma conta muito por baixo, pegando um carro híbrido aí que pesa 2 toneladas, com uma blindagem que pesa 210 quilos, a gente está falando de 10%. 10%. Tá? Numa conta muito errada, que não é essa a conta. Né? Isso chega a ser menos que uma pessoa? Não, o peso de duas pessoas, 200 quilos. Tá. 2, 3 pessoas. O que muda de ter 2 pessoas no carro e uma blindagem? Você tem a blindagem em volta do carro todo. Né? Então, o centro da gravidade muda um pouco do que ter 2 pessoas 200 quilos ali no meio do carro. Né? Então, tem algumas mudanças que, para medir isso tecnicamente, aí é um outro tipo de estudo, aí, enfim, aí tem que ter engenheiros ali capacitados para isso, que não acontece hoje no mercado. Né? A blindagem, ela passa pelo Inmetro, depois de feita, então ali tem as medições, né, do Inmetro para poder, porque é uma alteração no carro, então tem os detalhes mínimos ali de segurança que tem que ter o carro para poder fazer a inclusão da blindagem no documento. Né? Então lá tem uma avaliação, mas é uma avaliação importante, claro, né, porque é pelo Inmetro, mas é uma avaliação mais sobre a segurança ali do carro, o funcionamento e dirigibilidade dele, do que qualquer outra coisa de consumo, por exemplo. E essa questão do peso que você estava falando, né? Ela é para todos os níveis, né? Porque eu sei que tem nível A3, sim. Nível... Sim. Não, muda, de acordo com o nível muda. O nível 3A, ele é o máximo permitido para uso civil, tá? Então, esse nível é esse peso de blindagem que eu estou falando. Ele vai variar ali, dependendo do tamanho do carro, de 160 a 230 quilos, tá? É essa variação, mais ou menos. Se tem teto solar, se não tem, tudo isso. Os níveis menores, aí são outros pesos. O nível 2, por exemplo, a gente está falando ali de 90 quilos, mais ou menos, 100 quilos, alguma coisa do tipo, tá? Só que esse nível de blindagem quase não é comercializado mais. E a questão de segurança dele é bem menor também. É menor. Então tem a tabela balística, se você pegar, você vê que assim, não dá para você... É fácil distinguir a arma que suporta no nível 3A e de um nível 3, que aí é uma mudança de uma arma de um punho para um fuzil. Né? Agora, para calibres de arma de um punho, você não consegue distinguir na hora de um assalto, por exemplo. Né? De uma ocorrência. Então, hoje... preço versus a segurança, os clientes falam que não vale muito a pena. Então a gente está falando de nível de blindagem. Normalmente as pessoas optam pela melhor blindagem, que é o 3A. 3A, que é o máximo permitido para uso civil. Tá. E o 3, a diferença entre o 3 e o 3A é só que um segura fuzil, o outro de arma Isso. O 3 ele é acima do 3A, né? Aí também é uma autorização do Exército, aí é para outro tipo de arma e também para outro tipo de carro. Aí não é qualquer carro que você consegue fazer. Então, até o nível 3A, 95% dos carros você consegue blindar.
Acima do 3A, aí são carros mais específicos, porque Sim. aí são espessuras diferentes de material. E também e você precisa de uma autorização, talvez, como você falou que Do Exército também. Você precisa de uma autorização Sim. para fazer isso. O nível 3A já precisa da autorização do Exército, tá? O nível 3 também. Aí é um pouquinho mais rigoroso. Tá. Isso quando a gente está falando de pneus também, a gente tem essa mesma categoria de blindagem ou não? Não. Hoje, para pneu, hoje tem um mito aí do mercado que o pessoal pergunta se o pneu é blindado ou não. Não existe um pneu blindado, tá? Na verdade, tem 2 dispositivos, tá, disponíveis no mercado. Esses dispositivos, eles ajudam você a rodar um pouco mais com o carro quando fura o pneu. Então, você tem a cinta de aço balístico, a cinta de aço inox de 1,5 mm, que ela vai no meio da roda como se fosse um anel, tá? Que ela serve para o pneu não sair da roda. Então, aquela roda ela vai ficar girando em cima do pneu até ele se rasgar inteiro. E aí depois ela pega no chão. E tem uma outra cinta, que é um composto de aço com borracha, que ela é uma cinta mais alta, que você consegue rodar com ela mais quilômetros. Então, a gente está falando aí de 70 quilômetros mais ou menos. Ele simula um pneu sólido. Ele vai no meio da roda também, então quando o pneu baixa, ele deixa a roda acima do chão. Então a roda não pega no chão e ele fica girando ali em cima desse material até, enfim, ou se danificar ou você parar em um lugar seguro, tá? Então não existe uma blindagem de pneu. O pneu vai furar igual, vai estourar igual, se tomar um tiro vai murchar igual, normal. O que eu sempre oriento? Se a gente pegar as estatísticas, o que faz parar um blindado normalmente são pneus ruins, que furam mais, porque a tecnologia do pneu ela está bem avançada. Então os pneus eles estão furando cada vez menos. Então o ideal é que, principalmente no blindado, você troque com uma frequência um pouco maior, né? Não deixe chegar no fim para trocar. Você perca um pouquinho desse uso do pneu, mas você mantém o seu carro com segurança, né? Então, a avaliação de pneu em carro blindado é, assim, essencial. Tem que estar sempre com pneus bons, a rodagem boa, alinhamento, porque não adianta você ter uma segurança que você não vai conseguir fugir. Que o blindado nível 3A é para fuga, é para você sair, para você evadir, né? Não é para você ficar parado. Até porque psicologicamente a gente não está preparado para ficar recebendo ali um monte de mesmo a bola não entrando. Eu acho que uma coisa que eu sempre pensei em carro blindado, que graças a Deus eu nunca passei por isso, realmente você tá ali na ação, o cara aponta a arma e você fala, beleza, atira que eu tô protegido. Assim, a questão é psicológica aí. Eu não oriento nenhum cliente a ficar, mesmo porque tem uma norma. Qual que é a norma do nível 3A? Se a gente pegar a norma, é um quadrado ali de 50 por 50, 5 tiros. Um em cada ponta e um no meio, né? Essa é a norma nível 3A. Então, essa é a homologação. Acima disso, você já fica no risco. Claro que as empresas de todos os materiais, eles trabalham com uma margem muito maior, né? Muito maior. Só que a norma, teoricamente, são 5 tiros. 5 tiros que é isso que na entrega técnica o pessoal comercial, eles deixam bem claro, até ensinando como se andar num blindado, que é totalmente diferente do que andar num carro. Né? Que eu acho que assim, a gente não tá num carro forte ali que a gente tá, que você pode atirar à vontade, que, né, é uma coisa realmente, para numa situação de risco, você dá a fuga ali e achar o lugar mais seguro que você tem, né? Eu acho que não é porque você tá blindado que você pode falar assim, atira aí, ficar buzinando pro cara. O importante também é entender qual que vai ser o uso do carro. Porque a blindagem, o nível 3A, ela é nível 3A para qualquer carro, né? Mas você tem diversos tipos de uso. Tem quem só usa para ir e voltar da faculdade, para ir e voltar do trabalho, quais são as regiões. E tudo isso ajuda na escolha de um blindado. Então, eu costumo dizer lá para o time comercial que sempre quando aparecer alguém orçando a blindagem, ok, vamos orçar, eu acho que o nosso foco do comercial é vender, faz parte, né?